pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans. Tenho o imenso prazer de estar com vocês todos os dias aqui na TV 10 e também, como sempre, eu lembro que você pode assistir os nossos programas pelas redes sociais. @Rogério Calazans Oficial no Facebook, também Facebook da TV 10 e no meu canal no YouTube, Rogério Calazans. E você também pode acompanhar as minhas publicações lá pelo Instagram, @Rogério Calazans. Muito importante receber a sua mensagem, receber o seu feedback, receber a sua crítica e também a sua sugestão. Estamos falando sobre formação de memória nas crianças e hoje, especialmente, nós vamos falar sobre memórias negativas com conectores. No programa anterior, eu encerrei falando que o cilindro de memória, aquele cilindro que numa criança ele é vazio, ele começa a ser montado e ele nunca mais vai ser esvaziado. Ele começa a ser cheio, porque a criança não tem memória nenhuma quando ela nasce, e aí ele vai enchendo para o resto da vida, e esse cilindro ele funciona como uma espécie de amortecedor. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos também isso, entenderam? Uma espécie de amortecedor. Por quê? Porque esse cilindro, ele fica dentro da nossa mente e sempre que a gente passa por uma situação de obstáculo, não é só obstáculo, na verdade é qualquer situação, a nossa mente busca apoio nesse cilindro. Então ele funciona como amortecedor. Ou não, né? Então vai lá e se é uma situação difícil de lidar, por exemplo, na vida adulta, a mente inconsciente vai buscar amortecer aquele sentimento, aquela reação lá naquele cilindro de memória. E aí vai ver se ele funciona exatamente. Se ele está cheio de memórias positivas, se ele está cheio de memórias negativas ou se ele está cheio de vácuo, de ausência de memória, de lapso de memória e o troço afunda de vez, certo? Porque ela vai ficando em camadas. Foi o que eu falei para vocês ontem, porque, lembrando, nós estamos aqui falando sobre o tema voltado para as crianças. Na próxima semana, nós teremos o Dia das Crianças, mostrando a importância da educação das crianças e também você perceber a sua criança interior. Pois bem, falei para vocês ontem então sobre o lapso de memória e comecei a falar sobre a memória negativa com conectores. Memória negativa, quando ela é muito forte, lembrando que a memória negativa forte é aquela que tem uma carga de sentimentos forte para a criança. E aí você tem que fazer um exercício de deixar a arrogância de lado. Não seja arrogante, porque nós somos arrogantes, eu estou me colocando junto, certo? Nós somos arrogantes. Sabe quando nós somos arrogantes? Entre outras situações, quando nós costumamos avaliar o sentimento dos outros, certo? Então a gente chega e fala assim, mas por que fulano está desse jeito? Por que está agindo desse jeito? Isso aí não tem importância nenhuma, tá com essa reação, por quê? Mas você não sabe o significado daquilo na mente da pessoa. Isso é arrogância, certo? Isso é na minha visão, conforme a minha visão. E aí eu quero impor a minha significação, a minha carga sentimental para aquela outra pessoa. Certo? Você não sabe a experiência que essa pessoa passou na vida dela para saber algo que aparentemente é simples para a maioria das pessoas significa para ela. É como uma fobia. É uma pessoa que tem fobia de alguma coisa, certo? Ela é tratada como ridícula, mas só ela sabe o que aquilo significa e ninguém sabe, às vezes nem ela própria, um fato traumático que pode ter acontecido na vida dela, na infância dela, que gerou aquela fobia. A pessoa que tem fobia de um animal, de aranha, por exemplo, ou de local fechado, ou de altura, por exemplo, é tratada como coisa ridícula, a pessoa está com esse medo aí, mas não sabe que às vezes na infância ela passou por uma situação traumática que gerou aquela fobia, entendendo? Então isso é arrogância, né? A gente dar a nossa característica para o sentimento dos outros. Então quando eu falo sobre sentimento negativo, nós estamos falando de criança, tem que se colocar na ótica da criança. O que para a criança gerou um sentimento negativo forte, certo? Às vezes o adulto, quando vai corrigir um filho, por exemplo, ele pensa que está fazendo bem, muitas vezes está repetindo o modelo que trouxe dos pais, que pode ser um modelo repressor demais, chega para uma criança e fala, não faça isso. Ok, não faça isso, está pensando no bem da criança. Mas aí continua. Você não está vendo seu moleque que você não pode fazer isso? Seu irresponsável! Na memória da criança, a criança não sabia o que ela estava fazendo. Ela não sabia que aquilo que ela estava fazendo poderia dar errado. E muitas vezes ela não sabia que não era permitido.
Ninguém chegou para ela antes e explicou para ela que aquilo que ela estava fazendo não era permitido. Então ela olha ali para o rosto do pai e rosto da mãe e vê alguém gritando com cara de raiva, com cara de ódio, chamando ela de irresponsável, chamando ela de moleque, assustando ela. Aquilo vai gerar na visão dela um sentimento negativo forte, mesmo sendo algo simples do cotidiano. Gerou um sentimento dentro do cilindro de memória, o grau de sentimento negativo é forte. E aí é que vem a dificuldade. Diferentemente dos sentimentos positivos, mesmo sentimentos fortes, os sentimentos negativos, eles possuem conectores. Se nós pudéssemos fazer uma linha imaginária, nós falássemos de sentimentos positivos, é como se o sentimento positivo ele fosse uma linha reta. O sentimento negativo forte, ele não é uma linha reta, ele faz assim, ó. Ele faz ondas com pontas. Cada ponta dessa que eu falei para vocês representa um conector de sentimento negativo. Esse conector de sentimento negativo, ele é pontiagudo porque ele tem uma capacidade, eu estou falando de ciência, ele tem uma capacidade maior para se conectar às emoções atuais daquela pessoa, seja ela criança ou não, de modo que sempre que aquela pessoa passar por alguma situação semelhante, na sinapse neural, ou seja, sinapse é aquele processo pelo qual um neurônio se conecta ao outro, passa uma energia, uma informação, uma ordem para o outro. Na sinapse neural, ela vai buscar uma conexão com aquele conector negativo. Então, quando ele passar por uma situação de humilhação, por exemplo, quando estiver numa situação difícil, automaticamente ela vai ser conectada mais facilmente e a pessoa vai trazer a sensação daquele momento. Uma criança, por exemplo, então que ela tenha se sentido humilhada pelo pai ou pela mãe, certo? Vejam bem, na visão da criança, não adianta o pai ficar falando, isso não foi nada, entendeu? É na visão da criança. Então, se ela se sentiu humilhada, ela ficou envergonhada, ela ficou chateada, sabe aquela criança que quer ir para o quarto e depois não quer sair porque está com vergonha, do papai. Às vezes ela estava fazendo alguma coisa que na cabeça dela ia agradar, que na cabeça dela não tinha problema nenhum. Ou às vezes ia até agradar, fazer uma coisa que seria boa para ajudar o pai, ajudar a mãe. De repente ela recebe um grito, recebe uma situação que ela compreende como humilhação. Sempre que ela estiver numa situação parecida com aquele conector vai trazer a mesma sensação daquele momento. Então, se ela se sentiu humilhada numa situação daquele tipo, ela, quando adulta e estiver numa situação que às vezes nem é tão relevante, às vezes no trabalho, por exemplo, um chefe que fala um pouco mais alto, às vezes pelo jeito, pela mania, que nem está gritando, nem está maltratando a pessoa, mas só dizer, não faz isso, não podemos fazer aqui, nós não fazemos isso, ela vai trazer aquele sentimento de humilhação e, consequentemente, ela vai abaixar a cabeça, ela vai ter dificuldades para lidar com aquilo, ela vai ter dificuldades para se impor, ela vai querer se esconder ou pode ser o contrário, porque esse sentimento negativo ele pode despertar também um sentimento de violência, porque às vezes a criança ela cria uma redoma de proteção. Quando ela se sente violentada, ela cria uma redoma. À medida que o tempo vai passando, ela vai criando um sentimento de autoproteção, de defesa. Sabe quando as pessoas dizem assim, você está na defensiva? É exatamente isso. A pessoa, ela passa por uma situação e aquele conector é acionado, e ela se sente numa posição de humilhação, o sentimento de defesa vem e ela, por exemplo, pode responder com uma agressividade. Pode ser uma agressividade verbal, pode ser uma agressividade física, inclusive. E aí ninguém entende por que fulano de tal é tão violento quando acontece uma coisa tão simples. Não tem nada a ver. Ele é uma pessoa violenta, ele é uma pessoa que maltrata as outras pessoas, que ele é uma pessoa que qualquer coisa vira a cara, qualquer coisa bate a porta, qualquer coisa sai xingando, porque na verdade ele está trazendo aquele sentimento e aquele sentimento gerou uma autodefesa. Porque os sentimentos negativos fortes dentro desse cilindro, eles possuem conectores que determinam as condutas da pessoa para o resto da vida.
Ah, mas então não tem mais saída? Claro que tem saída. Isso se resolve atribuindo um novo significado para essas memórias. E eu continuo falando sobre isso no próximo programa. Deus te abençoe.